Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Leiamos o verso 1 até o verso de número 7. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 7. Nós convidamos também os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais a abrirem também a Bíblia e acompanharem esta palavra nesta noite, na certeza de que Deus, Ele há de falar poderosamente ao seu coração. Seja também um multiplicador desta obra, desse trabalho, levando esta palavra para mais alguém. Quando você compartilha, você se torna um canal de Deus para abençoar outras vidas com a transmissão deste culto. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, verso 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos sobre a história desta viúva, desta pobre viúva, na esperança de que as lições que nós aprendemos aqui nesse texto possam ser aplicadas às nossas vidas, trazendo enriquecimento espiritual para nós. Meus queridos, quando nós olhamos para essa história bíblica e vemos o quadro desta viúva, e vemos a situação que ela se encontra, a dívida que ela tem, a dificuldade que ela está vivendo, nós então começamos a imaginar, a pensar acerca de tudo o que está acontecendo aqui nessa história. Aqui nós temos uma mulher que tem a perda do esposo. Seu esposo morre e ela fica agora com 2 filhos para criar. 2 filhos estes que estavam prestes a serem levados como escravos, porque o seu esposo havia deixado uma dívida. É importante nós nos perguntarmos por que esta mulher está endividada. Primeiro, que a dívida pertencia ao seu esposo. Agora, por que seu esposo morre e deixa uma dívida para ela? Flávio Josefo, um historiador judeu, ele diz que o esposo desta mulher é Obadias. O mesmo era mordomo do rei Acabe.
E num período de intensa perseguição de Jezabel para com os profetas de Israel, este homem toma uma atitude corajosa de esconder 100 profetas dentro de uma caverna e então servir estes homens com pão e água. E este homem possivelmente contrai uma dívida à medida que ele está sustentando os homens de Deus que estão guardados por causa da perseguição proveniente de Jezabel. Esta mulher então está vivendo esta dívida por causa de uma boa atitude do seu esposo, por causa de uma boa atitude de Obadias. E aqui a gente já aprende uma verdade fundamental. Não é porque nós fazemos algo bom que nós teremos sempre de imediato bons resultados. Pelo contrário, às vezes fazer algo bom pode custar caro, mas é prazeroso, porque bom é quando a gente sofre por algo bom, por algo louvável, por algo que realmente mereça aplausos. Esta mulher está sofrendo por algo que ela poderia se orgulhar do seu esposo. Ela poderia olhar para o seu esposo e, embora não estivesse mais com ela, mas ela saber que a dívida que ela está vivendo foi por uma atitude louvável, foi por uma atitude majestosa. Esta mulher, então, endividada, diante de uma situação bastante complicada, porque na época as viúvas, elas não tinham um salário, uma pensão pela morte do esposo, e as mulheres na cultura judaica, e principalmente nos dias dela, era muito desprezada, era muito recriminada. As mulheres não tinham direitos, não tinham valor como deveria ser. E esta mulher então, ela está encrencada, porque os credores estão vindo à sua porta, e na sua porta ameaçam que ela precisa pagar a dívida, e caso ela não pague a dívida, esta mulher vai ter que emprestar seus filhos para que trabalhe até que a dívida seja paga. Esta mulher bate um desespero, porque qualquer mãe, quando tem seus filhos ameaçados, quando tem seus filhos machucados, ou quando a vida dos seus filhos estão em risco, a mãe se transforma. Ela pode ser mansinha, fica brava. Ela pode ser calma, fica agitada. Ela pode ser tranquila, ela perde a tranquilidade. Quer ver a temperança de uma mãe? Mexa com seus filhos, mexa com ele. Olha, perde amizade, perde qualquer coisa, porque a mãe, ela ama, ela protege. Veja que quando o profeta Isaías, profetizando através daquilo que o Espírito Santo estava dando para ele, ele vai dizer que pode uma mãe que amamenta esquecer do filho que ama, porém o Senhor jamais esquecerá. A gente cita esse texto para dizer do grandioso amor de Deus por nós, mas a gente esquece que Isaías está colocando, claro, Deus inspirando uma mulher com uma mãe, ele está colocando porque ele comparou com o amor mais profundo. Ele colocou um amor profundo de uma mãe para com o filho, dizendo: olha, se uma mãe que ama muito, mas muito mesmo, esquecer de um filho, saiba que todavia o Senhor jamais esquecerá de vocês. Mas ele está comparando exatamente para mostrar também o valor, a grandeza que tem o amor de um pai para com o filho. E esta mulher está preocupada, ela está aflita, vendo a hora perder os seus filhos, vendo a hora ter que deixar seus filhos serem levados como escravos. Observem que o pai, a mãe, ele é capaz de qualquer coisa para ver seu filho bem. Lembra de Joquebede? Havia um decreto de que
o menino deveria ser morto, mas ela se arriscou. Ela colocou a vida dela e da família em risco para guardar o menino Moisés, porque ela queria preservar o menino, porque ela queria guardar o menino, ela queria o bem do menino. E esta mulher está então a ponto de fazer qualquer coisa. Eu imagino que essa mulher, ela vasculhou a casa de canto a canto, ela tentou achar algo de valor dentro de casa para tentar pagar a dívida. Quem sabe ela se ofereceu a trabalhar como escrava para que o filho não fosse, mas é claro que os credores queriam pessoas de força, pessoas de fibra, então ameaçam o bem mais precioso que ela tem. Esta mulher então, diante de uma situação onde não sabe mais o que fazer, esta mulher diante de algo que parecia impossível aos seus olhos, impossível para resolver, ela então vai tomar uma atitude. Ela pensou e disse: eu vou até a casa do profeta, eu vou até a casa do profeta Eliseu. E esta mulher, aqui o texto não diz o nome, uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, ela foi então clamar ao profeta Eliseu. Meus irmãos, aqui a gente aprende uma lição encantadora. É que quando a gente não sabe para onde ir, a gente precisa saber exatamente o que fazer. Observem que esta mulher, embora ela esteja diante de um quadro muito difícil, ela sabia o que fazer. E ela então vai à casa de um profeta. Ela foi à casa de quem? De um profeta. Pastor, por que esta mulher, ela vai à casa de um profeta? Ela vai à casa do profeta porque o profeta é aquele que escuta Deus e fala para o povo. Se o sacerdote escuta o povo para levar para Deus, o profeta, ele ouve Deus e traz resposta para o povo. Quando esta mulher vai procurar o profeta, ela está, em outras palavras, dizendo: eu preciso de uma orientação de Deus, eu preciso de uma orientação do céu, eu preciso que Deus me diga algo diante da situação que eu estou vivendo. Então esta mulher, ela sabe exatamente para onde, ela sabe exatamente o que fazer na hora da dificuldade, diante das circunstâncias difíceis que ela está vivendo. Ela sabia exatamente o que fazer. Ela foi buscar orientação de Deus. Ela foi até a casa do profeta, que no termos da graça é ir até Deus. E em termos de graça, hoje você não precisa procurar casa de Maria, casa de José, profeta fulano, profeta ciclano, para receber orientação de Deus. Nos tempos da graça, você pode se colocar de joelhos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pede e você receberá do céu, sem precisar intermediário, qualquer mediador, porque só há um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu a morte de cruz para nos salvar e nos libertar. Observem que não basta você querer, é preciso agir. Essa mulher, ela toma a atitude de ir até a casa do profeta. Não basta você querer um milagre, é preciso você buscar este milagre em Deus. Não basta você apenas desejar. A vida, ela é feita de atitudes. Eu sempre digo que nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Esta mulher, ela foi até a casa do profeta. Observem que chegando na casa do profeta, ela não maquiou a história. Ela chegando na casa do profeta, ela não desenhou, não ficou enfeitando, dizendo aquele palavreado cristão que a gente às vezes faz: está tudo bem, eu sou crente e não conto derrota, não conto problema. Não, ela chegou na casa do profeta, tirou toda a veste de orgulho, se houvesse, de prepotência que houvesse, ela se lança diante do profeta
profeta e vai então declarar exatamente o seu problema. Ela não fica rodeando, sabe? Porque às vezes a gente diz assim: não, pastor, crente não pode contar as aflições. Irmãos, o crente precisa sim dizer o que ele está passando, contar a sua história. Ele precisa ser real. Uma vez Gideão estava malhando trigo no lagar e de repente um anjo chegou diante dele e disse assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele olhou para o anjo e disse: o Senhor é comigo? Como é que eu estou num quadro desse, numa situação dessa, malhando trigo escondido para ninguém saquear meu trigo? Como assim Deus é comigo? Ele abriu o coração, ele desabafou, ele contou a história. O crente precisa sim abrir o seu coração diante de Deus. Ele precisa abrir a sua alma perante o Altíssimo. Ele precisa quebrantar-se diante de Deus. Foi o salmo lido aqui nesta noite, o Salmo 34, onde fala do quebrantamento do coração perante o Senhor. Coisa boa, irmãos, é quando nós nos quebrantamos perante a face do Senhor. É quando nós contamos a nossa história para Deus. É quando nós relatamos para Ele os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas lutas. É quando nós sentamos debaixo do pé de zimbro e desabafamos para Deus: Deus, a minha vontade mesmo é de morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou o único, então a minha vontade é de parar, é desabafar para Deus. Mas Deus, o céu, entende a nossa história e Ele é capaz de nos levantar das cinzas e nos fazer um novo homem, uma nova mulher perante a sua majestosa presença. Ela então relatou o seu problema, ela contou as suas dificuldades, ela não ficou desenhando. Irmãos, lá no casamento da Galileia, um dia Jesus estava reunido e estava também a mãe de Jesus. E naquele momento, irmãos, quando o vinho estava prestes a acabar, Maria não ficou desenhando também, tentando contar historinha. Não vai dar certo, fica tranquilo, as coisas vão melhorar. Daqui a pouco alguém desiste de beber o vinho aí, o vinho vai dar para todo mundo. Não, ela foi logo para Jesus e contou toda a história, contou para Jesus o que estava acontecendo. Ela então disse: Senhor, o vinho está acabando. Jesus, o vinho está acabando. Aí Jesus então abriu-se para ela e disse: Maria, ainda não é chegada a minha hora. Daqui a pouco, quando chegar a minha hora, aleluia, haverá multiplicação, haverá transformação, haverá milagres, porque Deus é poderoso para fazer. Meus irmãos, agora, nem todo mundo acerta esse caminho. Quando você está diante de uma situação difícil, nem todo mundo sabe ir até a presença de Deus. Observem que pessoas têm reações diferentes. Olhe, por exemplo, para Naamã. A Bíblia Sagrada diz que Naamã, ele, quando estava leproso e levou para sua casa uma serva israelita, esta menina, sabendo da enfermidade de Naamã, disse então à sua família, ela disse: tomara, oxalá, que meu senhor fosse até as terras de Israel. Se ele fosse até as terras de Israel, o profeta, um homem de Deus que tem lá, haveria de curá-lo desta enfermidade. Naamã não teve demora, é a cura, é tudo que ele precisava. Naamã então vai até a sua autoridade, vai até o rei, pede cartas para ir a Israel. O rei então assina uma carta solicitando que Naamã seja curado, assina embaixo, dá aquela canetada, e Naamã vai para Israel. Mas ele não vai para a casa do profeta, Naamã vai até a casa do rei. Observem que a menina não mandou Naamã ir à casa do rei. A menina mandou Naamã ir à casa do profeta. Mas ele foi à casa do rei. Quando a carta foi lida pelo rei de Israel, que olha que havia uma solicitação de bem-andade, que Naamã fosse curado, o rei ficou aflito. O rei então foi conversar com os seus conselheiros e disse: esse homem só pode querer confusão conosco. Esse homem só pode estar procurando guerra conosco, porque eu não posso curar, eu não posso restituir a saúde deste homem, eu não posso restaurar este homem de sua enfermidade. Este homem só pode estar querendo guerra conosco. Sabe por quê? Porque Naamã queria a cura através de uma canetada. Naamã queria a cura no palácio. Naamã queria
cura na casa real, mas o rei, embora estivesse trono, não podia fazer nada. Embora o rei tivesse então autoridade sobre os seus liderados, não tinha autoridade sobre a enfermidade de Naamã. Sabe por quê? Porque a política nem sempre pode resolver todos os problemas. Naamã pensava que a política ou o político rei de Israel poderia dar jeito, mas a coisa é que a política não pode resolver. Há coisas que não está no âmbito da força ou da capacidade humana de resolver. Observe, os irmãos, que a agenda de Deus não está nas mãos dos poderosos. A agenda de Deus não está nas mãos dos homens. A agenda de Deus é Ele mesmo quem faz. Por mais poderoso aqui na terra que alguém possa ser, não pode determinar dia, não pode determinar hora, não pode determinar o momento de milagre acontecer, porque milagre só acontece pela agenda do céu. É Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Ele quem tem poder nos céus e na terra. Jesus disse em Mateus 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada em cima no céu e embaixo na terra. A autoridade está nas mãos dele, é Ele quem pode fazer. Mas Naamã errou o endereço. Naamã não foi à casa do profeta. Aleluia. Não são poucas as pessoas na atualidade que erram o endereço, que não sabe se colocar de joelhos e pedir ao Pai do céu, que ouve as nossas orações e atende os nossos pedidos. Muitas pessoas, quando estão em aperto, tentam achar refúgio, Flávio, em campanha, achando que campanha dá jeito. Tem pessoas que até ficam em casa cantando 7 hinos, achando que 7 hinos dá jeito. Tem pessoas até que dá 7 glória, achando que 7 glória dá jeito. Mas eu venho aqui dizer para você que o que resolve nosso problema não é 7 hinos, não é culto de libertação, de cura, de vitória, disso ou daquilo. Quem resolve nosso problema é Jesus Cristo de Nazaré. E qualquer crente que se colocar de joelhos, independente de campanha, 7 glória, você pode receber milagre de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Observem que a mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela passou vários dias, vários anos, tentando a cura através da medicina. E nada contra a medicina. Eu penso que ela é instrumento de Deus para nossas vidas. Eu penso que Deus deu inteligência e sabedoria aos homens para resolver coisas que estão no nosso âmbito, que estão na nossa esfera. E a medicina estará aí para nos auxiliar como instrumento de Deus para nós. Mas essa mulher tentou vários anos na medicina, indo de mal a pior. Ela, quem sabe, usou as técnicas usadas pelo Talmud, que dizia que existia 12 formas de uma mulher com fluxo de sangue ser restaurada de sua enfermidade. Ela tentou todas, mas nada deu jeito, até o dia que ela resolveu bater na porta de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada de toda e qualquer enfermidade. Aleluia. Ela foi, venceu todos os seus complexos, ela venceu todas as suas dificuldades, rompeu todas as multidões e foi até a presença de Jesus. Por entre a multidão, ela toca nas orlas das vestes de Cristo, e aquilo, meu presbítero, que em 12 anos ela não recebeu, ela recebeu em instantes, tocando em Jesus. Aleluia. Tocando em Jesus. Saiba o que fazer. Aleluia. Saiba ir na direção certa quando a situação estiver difícil. Irmãos, esta mulher chegou para o profeta, contou sua história. O profeta olhou para ela e disse assim: o que eu posso fazer por você? Me declara uma coisa. O que, Senhor?
o que é que tu tens em casa? Ah, irmãos, aquela mulher de imediato disse: a tua serva não tem nada em casa. Aí ela fez uma reflexão e disse: peraí, calma, eu tenho lá uma botija de azeite. Irmãos, a segunda lição que a gente aprende aqui é que a gente precisa descobrir o que é que a gente tem. É muito importante você saber lutar com aquilo que você tem. Porque às vezes a gente fica desmotivado, sem força, para nada, querendo armas para lutar. E às vezes tudo que Deus quer é que você descubra o que você tem e comece a partir das ferramentas que você tem. Aí você quer ser um empresário, quer conquistar algo e você espera que ficar milionário primeiro para poder fazer. Não, usa o que tu tem. Usa um pouquinho. Pastor, eu queria ser o maior vendedor de cocada, mas eu não sei fazer cocada. Então deixa de fazer cocada agora e vai vender amendoim que já vem pronto. Depois tu vai vender cocada. Aprende a fazer com aquilo que você tem. Eu quero que você entenda que às vezes Deus ele nos chama a atenção para aquilo que nós temos e começar com aquilo que nós temos. Essa mulher queria que o profeta desse para ela uma resposta ou realizasse um milagre lá na casa dele, mas ele fez ela voltar para sua casa e descobrir o que é que tem em casa, para começar o milagre a partir daquilo que ela tem na sua casa. Irmãos, e aqui eu percebo algo interessante. É que muitos milagres, eles partem de algo que nós já temos. Geralmente Deus, ele não faz algo inusitado, ele começa a trabalhar a partir daquilo que você tem, a partir daquilo que já faz parte da sua vida, a partir daquilo que já está com você. Ele começa então a operar a partir daquilo que já está em suas mãos. E ele pergunta: o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Então ele diz: coloca isso na mão do Senhor, segue a orientação que eu vou te dar e faz exatamente dessa maneira e verás que Deus fará um milagre na tua casa. Irmãos, nós percebemos aqui que Deus, ele geralmente, ele mais reage a nós do que ele age por nós. Às vezes Deus, ele mais reage às nossas ações do que Deus propriamente age por nós. Observem que Deus estava quieto. Observe que o profeta estava quieto. Essa mulher age, entra em ação e vai à casa do profeta. Aí agora é a hora de Deus reagir. E observem que a Bíblia Sagrada dá muito cabimento a isso que eu estou dizendo para os irmãos. Em diversas partes a gente encontra então essa perspectiva. Deus, ele mais reagindo do que agindo. Por exemplo, olhe para a oração que Jesus, ele estabeleceu ou que ele ensinou para nós. Olha o que ele diz: pede. Pedir é o quê? Verbo de ação. Pedir é você agir, é você solicitar, é você entrar em ação. E veja o que Jesus diz: pedi, ação, e dai-se-vos-á uma reação daquele que pediu. Observe, Jesus diz: buscai, buscar é uma ação. Agora, encontrar é uma reação daquele que buscou. Observe, batei, bater é uma ação. Agora, abrir-se é uma reação de Deus para a nossa vida. A Bíblia Sagrada diz em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, uma ação, e Ele chegará a vós, é uma reação de Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, ação. E observem, e os que de madrugada me buscam, ação. E ele diz: me encontrarão, reação de Deus. Observem, clama a mim, ação nossa, e eu te responder-te-ei, reação de Deus. Observe que a Bíblia diz que o mar se abriu quando Moisés feriu a água. Observe, Moisés então estende o cajado e Deus reage
reage abrindo o mar para o povo passar. Observem que Davi, ele vai lutar com o gigante, ele reage, ele age, e à medida que ele age, Deus então vai reagir, fazendo com que o gigante caia. Observem, por exemplo, que o sol parou, foi Deus quem fez o sol parar, mas antes do sol parar, a gente vê que Josué estava em ação, Josué estava em batalha. Observem que Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas antes de Deus derrubar a muralha, o povo estava agindo, o povo estava rodeando a cidade. E o que é que Deus faz? Deus reage à marcha, Deus reage ao povo que está rodeando a cidade. Deus está mais reagindo do que agindo em nossa história. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É que está na hora de você agir. Está na hora de você arregaçar a manga da camisa e fazer algo. Está na hora de você começar a tomar atitudes. Está na hora de você começar a trabalhar. Está na hora de você começar a tomar atitudes que vão trazer reações de Deus para a tua vida. Quem ora, quem busca Deus, recebe uma reação de Deus. Os céus se movem quando você está agindo, quando você está buscando, quando você está intercedendo, quando você está tomando atitudes. Às vezes você diz assim: pastor, eu não vou pedir perdão a fulano, porque se eu pedir, ele não vai me perdoar. Mas você precisa agir. Você vai, você pede e deixa que Deus quebrante o coração de fulano. Talvez você diga: pastor, eu não vou fazer uma visita a fulano, porque fulano pode não me receber. Mas você deve fazer a sua parte e deixar que Deus faça dele. Abra o coração para que ele te receba. Talvez você diga: pastor, eu já não sei mais o que fazer para construir a ponte de relacionamento com fulano. Mas Deus está dizendo: faça a sua parte, manda a tua mensagem, manda o teu recado, faz alguma coisa e deixa a reação com Deus, porque Deus, ele pode trazer esperança para este relacionamento. Deus pode trazer esperança para a tua vida. Deus pode fazer um milagre na tua casa a partir daquilo que você já tem. Às vezes nós precisamos saber usar o que temos. Zaqueu estava na beira do caminho, Jesus ia passando e ele não podia ver. Se ele fosse esperar ver para poder clamar, perderia a bênção. Mas ele começou usando o que ele tinha. Ele usou o quê? A boca. Ele disse: eu não tenho olhos, mas vou usar o que tenho. Eu tenho boca, vou abrir a boca e vou clamar. E ele então resolveu clamar a Deus. Quando ele clama, alguém pede para ele se calar. Mas ele, quem sabe, pensa: eu não tenho olhos, eu só tenho boca, só vou usar o que tem, então ninguém vai me parar, vou continuar clamando. E ele clama mais uma vez. Jesus para e atende ele a partir daquilo que ele já tem. Deus, ele pode fazer e vai fazer muitos milagres em nossas vidas, mas você precisa aprender a fazer aquilo que te cabe, aquilo que é tua parte, aquilo que é tua missão. Porque às vezes a gente fica muito acomodado esperando Deus fazer tudo pela gente. Já percebeu como a gente é acomodado? Vou fazer uma viagem amanhã. Deus disse: eu vou, não vou, Senhor? Vai fazer, abençoado. Se Deus não quiser que você não vá, Ele vai fazer de tudo. Vai dar tudo errado, você não vai. Pastor, eu vou orar para ver se Deus me dá aquilo ou se eu vou fazer aquilo. Meu querido, vai fazendo. Vai realizando aquilo que está no teu coração. E você já sabe que não é errado, não contraria a palavra de Deus. Faça e deixa que esse Deus não tem isso para a sua vida. Ele vai fazer o que for preciso para você não realizar aquilo que você está pretendendo fazer. Mas faz a tua parte, faz aquilo que te cabe e deixa o resultado na mão de Deus. Uma vez Marta e Maria disseram: Senhor, remover a pedra não, porque remover a pedra vai trazer um odor. Lázaro já está lá há 4 dias, Senhor, remover a pedra não. Aí Jesus, quem sabe, olhou para Marta e Maria disse: Marta, Maria, fica tranquila, a parte
parte de vocês é remover a pedra, deixa a consequência comigo. Ela então foi lá, autorizou remover a pedra, e Jesus fez a parte que lhe cabia. Jesus então bradou dizendo: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Marta poderia fazer rolar a pedra, mas Marta não poderia trazer Lázaro para fora. Mas quando nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a dele. Aleluia. Quando nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a parte dele. Aleluia. Você já está fazendo a sua parte. Você já está fazendo aquilo que te cabe. Você já está fazendo aquilo que é de sua parte fazer. Se você está fazendo, saiba de uma coisa: se isso for plano de Deus, Ele vai abrir porta na direita, na esquerda, mas você vai ver o plano de Deus se cumprir na sua vida. Aleluia. 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 Terceira lição que a gente aprende, a Bíblia diz que ela foi para casa e fez exatamente o que o profeta orientou. Irmãos, de nada adianta você ler a Bíblia e não obedecer o que ela diz. De nada adianta você vir à igreja. Eu espero que Deus fale comigo hoje, que Deus use o pastor, que Deus use o pregador, que Deus use o louvor para mim, que Deus fale comigo através das palavras que forem ditas. Aí você vem, Deus fala e você não obedece. Irmão, se esta mulher vai à casa do profeta e volta dizendo: vou fazer isso nada, que história, pegar vasilhas emprestadas, entrar dentro do quarto, colocar o meu azeite dentro da vasilha, vai terminar eu perder o pouquinho que eu tenho. Não, vou fazer isso não, esse profeta está ruim do juízo, esse profeta não deu uma orientação devida. Ela poderia se questionar, mas ela não fez isso. Ela simplesmente foi para casa, entrou no seu quarto, pegou o frasquinho de azeite que ela tinha, pediu aos filhos que fossem da vizinhança, trouxesse vasilhas emprestadas, e ela foi colocando então o azeite nas vasilhas, e para surpresa dela, quanto mais azeite ela colocava, mais azeite tinha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. De nada adianta você vir à igreja, ouvir a palavra, a orientação e não levar isso para o seu dia a dia. É por isso que terça-feira eu fiz uma cobrança aqui aos irmãos de que é importante você guardar a palavra. É importante você absorver a mensagem. É importante que a mensagem fique plantada dentro de você. Você não pode sair daqui hoje e deixar as recomendações de Deus de lado, as orientações, a palavra de Deus de lado. Pelo contrário, você precisa aplicar essas orientações na sua vida, porque o que muda a nossa história não é simplesmente o que nós ouvimos, mas é aquilo que nós praticamos. Aquele que ouve, mas não pratica, é como alguém que edifica a sua casa sobre areia, mas aquele que ouve e pratica é como alguém que edifica a casa sobre a rocha. Pode vir chuva, pode vir vento, pode então vir a tempestade, mas a casa vai permanecer de pé, porque guardou a palavra de Deus. O que muda é quando nós guardamos a palavra. Quarta lição que a gente aprende aqui com essa mulher, para a gente encerrar, tendo em vista que a hora já se foi. Versículo 3 e verso de número 4, a gente vê que ela vai buscar, os seus filhos vai buscar vasilhas emprestadas nos vizinhos. E ela começa enchendo então as vasilhas dos seus vizinhos. Irmãos, às vezes é preciso você, antes de ver o seu milagre, de ver as providências na sua vida, você encher a vasilha do vizinho. Pastor, eu vou começar enchendo a vasilha do vizinho? Às vezes você precisa, mesmo na escassez, ser generoso. Começar com a vasilha dos vizinhos. Essa mulher então enche as vasilhas dos vizinhos. Parece que eu estou vendo a história de Elias e a viúva de Sarepta, né? Que chegou na casa da viúva, ela estava lá apanhando os últimos gravetos, e depois dos gravetos ela disse que ia comer a refeição e morrer, porque não tinha mais nada que fazer, ou não tinha mais alimento. Aí Elias faz assim:
me dá um pouco de água. E ela foi buscar água. Porque, irmãos, o crente pode estar na prova que tiver. Pode estar, meu presbítero Diogo, meu presbítero Josinaldo, pode estar vivendo uma prova terrível, mas pelo menos um pouquinho de água a gente tem. Não é assim? Não é assim, irmã Maria? Pode estar faltando tudo, mas um pouquinho de água, irmãos. Se você chega na sua casa, não tiver água para dar, a coisa está difícil mesmo, não? Aí Elias pediu água. A mulher disse: água tenho, não tenho comida, mas água, né, dá para atender. Ela foi buscar a água. Antes que ela entrasse em casa, Elias grita assim: ei, prepara um pão para mim. Aí ela voltou e disse: olha, deixa eu te contar uma coisa. A água eu tenho para te dar. Agora, pão para te dar, não tenho. Não tenho pão para te dar, porque olha a refeição que eu tenho aqui. Só dar a última refeição para mim e para meu filho, e eu vou comer. E sabe qual é a minha esperança? Qual? Morrer. Eu não tenho mais esperança nenhuma. Eu não espero mais nada depois desse prato de comida. Elias então desafia eles assim: vai e faz. Primeiro para quem? Primeiro para quem? Para mim. Faz primeiro para mim, e depois tu faz para ti e para teu filho. E a Bíblia diz que a mulher foi e fez primeiro para o profeta. E trouxe para ele. E a Bíblia na sequência diz que da botija, aleluia, o azeite não acabou. E da panela, a farinha também não acabou. Aleluia. Porque ela começou atendendo a necessidade dos outros. Talvez você diga assim: pastor, eu estou passando por uma prova tão grande, pastor, para eu começar ajudando os outros. Faça o que Deus te manda fazer, e pode ter certeza de que Deus não deixará faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Aleluia. Comece ajudando os outros. Irmãos, a generosidade é algo encantador. Qualquer dia desse eu vou dar uma doutrina aqui, uma pregação só sobre a generosidade. A generosidade é algo maravilhoso. Eu me lembro aqui, eu vou até aproveitar aqui. Uma vez eu estava completando um ano, eu fui lá na casa de Flávio. Ele estava completando um ano, eu fui na casa dele para eu resolver alguma coisa com ele. Eu fui cumprimentar ele lá. Aí no caminho, irmãos, eu disse: mas Senhor, numa prova, numa luta, sabe? Aí quando eu parei ali no sinal, aí uma pessoa, aparentemente passando por uma luta muito grande, chegou para mim e fez assim: pastor, na verdade um irmão, né? Irmão, o senhor pode me ajudar? Aí, irmãos, eu tirei o único centavinho que eu tinha. Eu disse: Jesus, eu vou dar. Aí eu dei para ela. E fui com o coração na mão, né? Dizendo: meu Deus, eu agora já estava ruim, agora estou sem nada, né? Aí quando eu cheguei lá, Flávio disse assim: pastor, eu separei um presente para o senhor. Eu digo: ô glória. Aí Flávio separou 700 vezes mais do que o que eu tinha dado para a mulher, para o irmão. Eu falei: ô glória, Deus é bom, né, irmãos? Flávio nem sabe disso, ele nunca ouviu essa história. Mas naquele dia eu fui tão abençoado, irmãos, tão abençoado, que eu digo: Jesus, tu és bom. Uma atitude simples. Às vezes a gente age de generosidade, fazendo às vezes sem poder, mas você faz porque seu coração ama fazer, e Deus é generoso em abençoar. O provérbio diz que a alma generosa, esta prosperará. Atos diz que coisa boa, mais gratificante é dar do que receber. Quando você é generoso, irmãos, Deus, Ele abre as portas dos céus para te abençoar. Essa viúva começou enchendo as vasilhas das vizinhas. A viúva de com Elias, ela começou dando pão primeiro para Elias. Lá nos evangelhos a gente encontra então, na multiplicação do pão, uma criancinha doando seu lanche para Jesus. Aleluia, o lanche de uma criança tornou alimento para 5.000 homens, fora crianças e mulheres, o que dava aproximadamente um total de mais de 15.000 pessoas. Porque ela aprendeu a generosidade. Eu não penso que aquela criança deu obrigado. Você tem que dar. É Jesus que está pedindo. Ele precisa não, até porque qualquer discípulo sensato ia dizer assim: o alimento que está com essa criança não vai dar para nada. Por isso que quando o discípulo vai para Jesus, assim: Senhor, a gente encontrou na multidão, o Senhor não vai acreditar.
Foi o quê? Encontramos 5 pães e 2 peixes. E ele usa o peixe no diminutivo, 2 peixinhos. Aleluia. Mas quando a gente age com generosidade, Jesus multiplica, Jesus faz milagres, Jesus faz prodígios, providências de Deus vem da direita, da esquerda, Deus abençoa sobremaneira, quando nós aprendemos a ser generoso. Amém. Fique de pé em nome de Jesus.